Salmo 128 já foi lido aqui, mas deixa eu falar primeiro sobre a preparação para chegar nesse Salmo 128. É muito fácil chegar nele aqui, mas nós não íamos ter uma ideia completa porque esse salmo é da família. Ele não é o acaso, não foi o acaso. Esse salmo tem uma história linda, antes dela mesma, do registro desse cântico. São 15 hinos, chamado Cântico de Degraus. E esses cânticos começam no Salmo 120 e vai até o 134. E se passa numa situação que o povo judeu ia para as festas em Jerusalém. As 7 festas que tem, ou que tinha em Jerusalém, que eram a Páscoa, o Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombeta, Expiação e Cabanas. 7 festas. E eles vinham para ir a Jerusalém. E é interessante porque esse Salmo degraus, não é, a gente pensa assim, é porque vai subindo o degrau? Praticamente é. Às vezes pode pensar assim que é o tom da música, mas não é. Há uma história verídica que o povo, as famílias iam para Jerusalém nessas festas. Tinham uma parte dessa no primeiro semestre e a outra no segundo semestre. Mas eles iam também cantando. Eles não iam calados. Eles iam participar da festa. Então, é interessante porque esse cânticos ou salmos de degraus, ele também são cânticos de subida. São momentos que as famílias já estavam indo a Jerusalém com alegria dentro de si. Porque quando a gente encontra o Salmo 120, começando lá, é pedido de ajuda. Então, esse cântico dos peregrinos indo a Jerusalém, eles começam demonstrando uma aflição. Estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu: Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mas lá no final ele começa a enaltecer que desse paz a eles. Aí no Salmo 121 ele vai dizer: o Senhor é o nosso protetor. Então eles vão cantando e vão externando, porque a viagem era longa, ia crianças, ia animais para serem oferecidos também, sacrifício, e eram várias famílias, normalmente da mesma família. Então iam aqueles grupos, e grupos ali, um protegendo os outros, mas eles sabiam que quem protegia era o Senhor. Então ele vem e faz, já sabendo, chegando já no meio do caminho: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o Salmo 122. Então eles já estavam alegres porque iam a Jerusalém, já estavam sentindo que ia ter festa, que ia ter alegria, que ia ter encontro, confraternização. E muitas famílias fechavam casamento lá, que era um casamento entre si, entre primos. E ele vem clamando. Depois o 123 fala sobre o pedido de misericórdia, e que coloca o Senhor nessa posição também. O 124, Deus, o Salvador do seu povo. Olha, já começa aqui. Aí o Salmo 120, a segurança do povo de Deus. Olha, o Senhor confirmando as orações e os cânticos. Aí o 126, pedido de oração e prosperidade. Aí chegamos no 127. Mas deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. As famílias estavam caminhando, todos caminhando. Cântico de degrau é essa subida. Jerusalém ficava na parte de cima. Aí eu pergunto: quantos estão cantando, subindo nesses cânticos aqui? Quantas famílias? Nós estamos fazendo a mesma coisa.
Nós estamos cantando, já louvamos aqui, nós estamos subindo, porque nós vamos para Jerusalém celestial. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Nós estamos subindo, da mesma forma que eles faziam isso. Esses 15 salmos são muito importantes. Eles têm uma mensagem, cada um na posição, e quando chega nesse ponto, aí os 127 e os 28 são muito interligados, porque um assunto fala do outro. No 127 eu digo: Senhor, se o Senhor Deus não edificar a minha casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Então ele já está falando de casa, não está falando de família, está falando de casa, construção. Amém? Para que você veja com o planejamento de Deus, nós construímos a nossa casa. E a minha casa, a nossa casa foi construída num momento de um aprendizado também muito forte. Nós morávamos no sítio, ali no Siqueira, com meu pai, minha mãe, aposentados. E nós tínhamos uma casa dentro do sítio. Meu pai, com os meus irmãos, decidiram levá-los mais para perto. A maioria já morava na Água Fria. E nós estávamos ali pela igreja, pelo projeto da Compassion, que nós trabalhávamos lá. Então, meu pai resolveu vender o sítio e nós ficamos com o terreno. E ele nos deu, na época, 15 mil reais para construir. Eu ia fazer uma casa térrea. Aí foi no tempo que Deus diz assim: sai do trabalho. Aí eu disse: não. O meu custo na época era 900 reais. Na época, o meu custo, isso, fixo, era 900. A igreja rendia 300. Dá para pagar as contas? Aí o Senhor disse: sai do trabalho. Sai do trabalho. Eu entrava nas igrejas e o irmão ia lá: Deus está te dizendo, sai daquela, Deus que te quer dentro da obra. E foi tanto recado assim, e até mesmo carão, que eu disse: eu vou ter que sair. Aí saí do trabalho, trabalhava com meu irmão na madeireira Pica-Pau, administrava 6 lojas, e fui lá para a obra. Ela era cantora, vendia CD, mas eu dava mais do que vendia. Eu era itinerante na época. E nessa casa aconteceu coisas assim, que meu irmão Ricardo, ele disse: tu vai morar aqui mesmo? Eu disse: vou. Aí ele disse: então tu não vai fazer essa casinha aqui não. Aí trouxe um projeto de casa que ele construía na Água Fria e projetou uma casa de 300 metros. Aí eu olhava assim, desempregado, trabalhando só para Jeová, carteira assinada com o Senhor, né? E ele paga hora extra também. Então tem seguro, plano de saúde. É só usar o nome de Jesus que está tudo bem, né? Mas nós fomos. E a gente viajando para pregar em congresso, e Clélia cantando. E às vezes voltava só com aquelas tapinhas nas costas lá. E a gente vinha no ônibus: eita Deus, como é que vai ser para pagar o povo lá? Confiar no Senhor, a mão do Senhor. Quando Ele constrói a tua casa, não fica faltando um tijolo. Ele abençoa. E muitas vezes nós chegávamos de viagem na segunda-feira. Ei, o irmão entregou aqui 150 metros de piso. Portão, porta, janela de madeira, muracateada, está tudo encostado. Foi assim. Fazendo a obra de Deus e Ele abençoando. E temos essa casa boa para nós, agora mais vazia, né? Somos nós 3 hoje. A Júlia ficou lá na igreja, que ela faz parte do louvor.
Joyce já está com a casa dela ali no Eusébio. E estamos com essa casa para hospedar os irmãos, né? Então, virou assim também. Então, a mão do Senhor, nós sabemos que a mão humana sem a mão do Senhor é inútil. É inútil. Deixe a mão do Senhor em primeiro lugar. Procure o Senhor, ore ao Senhor. Agora, não é só o Senhor, a minha casa, mas continue com a sua vida santa, em comunhão com Ele, fazendo a obra dEle. Fazendo a obra dEle. É importante a gente estar nesse patamar aqui de olhar para o Senhor de cabeça erguida para Ele. E Ele vai chegar junto. Não nos deixa lá, porque a obra dEle está lá. Ele me tirou de um trabalho que eu ganhava muito bem, uma igreja de R$300. Aí você coloca a fé, confiar nele. Terminamos a nossa casa e com muita alegria nós louvamos ao Senhor por isso, porque foi o Senhor que construiu a nossa casa. Sem dinheiro ninguém constrói nada, né? Então, se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Aí vem algo aqui que eu quero que os homens ouçam. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Não tenho tempo, é o que eu mais ouço na igreja. Meu irmão, isso, pastor, no teu tempo agora está lá, a empresa está fazendo isso, está fazendo. E teu ministério, meu irmão? Tu vai dizer para o Senhor, quando tu for prestar conta, dizer: tu viu, Senhor, meu patrão não me deixava ir para a igreja. E Deus fica em qual posição nisso? Eu sei que o trabalho e hoje as lutas são grandes, mas tem pessoas que preferem até fazer hora extra para não estar na igreja. Alguém pode fazer isso? Eu vou, para não estar na igreja. Não se envolver, porque já está frio na fé. Ele diz aqui: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem te dá o sustento. É Deus quem te dá o sustento. E esse sustento tem aqui algo muito especial no 127. Aos que Ele ama. Aí vem algo que eu estou até dormindo mais, porque ele diz assim: pois Deus é quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Não é o preguiçoso, mas é o que está na obra do Senhor, é o que está fazendo o seu ministério vocacionado por Deus, e não só numa posição de estar apontando, de estar cobrando, mas que está fazendo a obra de Deus. Aí eu fiquei pensando: como isso? Dormindo, Senhor? Sim, dormindo. Num dos salmos de Spurgeon, ele fala que esse dormindo é que você descansa no Senhor, e Ele faz um mover para dar certo tudo no outro dia de manhã. Quando você foi dormir, estava preocupado se ia fechar ou não aquele negócio, se ia receber ou não aquele dinheiro. O Senhor faz um mover, no outro dia você acorda e já recebe algo, dizer: ó, aquele negócio está na conta, olha, aquele negócio está aí. Então você estava dormindo e o Senhor estava trabalhando para o teu sustento, para a tua bênção, para a tua prosperidade. Aí eu fiquei pensando assim: realmente Deus precisa ser tudo na nossa vida. Deus precisa ser tudo na nossa vida. E vamos para o 128, que um está ligado com o outro, o hino da família, que diz: feliz, nessa versão diz: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, ou bem-aventurado, bendito
aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Só esses que são bem-aventurados. Se eu ando em rebeldia, eu não sou, não estou. Se eu ando que não estou em santidade, não faz parte disso aqui não é bem-aventurado. Então a família, para receber, e preste bem atenção, porque esses dois versículos, o 1 e o 2, se refere principalmente para o homem, para o sacerdote. Nesse Salmo 128, esses dois versículos falam para o homem, que Deus se direciona para ele, exclusivamente para ele. Depois ele fala da mulher, e no fim ele fala para os homens, para as crianças, e no fim os netos, e depois Jerusalém de novo. Mas é necessário que a gente entenda aqui que cada um tem um papel para ser exercido. A mulher pode ser virtuosa, mas se o marido não for um sacerdote, como ela vai ser virtuosa? Ele vai dar mais trabalho e vai ocupá-la em tantas coisas que não vai acontecer. Ela para até de ser virtuosa, porque uma perturbação que a gente vê nos casamentos. Hoje terminou a escola bíblica, eu atendi 3 pessoas. 2 eram com problema de casamento. 2. Então é preciso que a gente entenda que ter e viver com a vontade de Deus é prioridade na sua vida. É essencial para que se mantenha a comunhão. Uma família, você é o sacerdote da casa. Não fale, e é um erro, Carlinhos, eu vou entrar aqui, não é doutrina, mas é o que está aqui. É um erro muito grande quando alguém, a esposa, carrega o marido espiritualmente. Vamos orar, meu filho, vamos orar. Não vou não, que eu estou isso. Mas você é o sacerdote, é você que tem que chamar. É você que tem, vamos fazer jejum. Lá em casa hoje ninguém usa celular. Ninguém usa celular. Dia de domingo foi uma coisa assim, vamos fazer. Celular aqui não pode tomar conta da nossa casa. Nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de oração, nós precisamos de comunicar, se comunicar. Você senta na mesa, tem 3, tem 4 pratos ali, tem 4 celulares. Aí você passa o macarrão, passa uma mensagem, passa a batata pelo celular. Vai chegar nesse ponto, e até com mesa pequena, porque tudo tem que ser pelo celular. Estão viciados, dependentes de celular. A família está se estragando por falta de comunicação. Ninguém se fala mais. Agora, para os seus seguidores, os seus amigos, é horas e horas, e é 2 dedinhos trabalhando ligeiro. Eu sou matuto, eu só trago com o dedo assim. Mas preciso, sacerdote, sacerdotes, precisa botar um limite. Colocar um limite. Carlinhos, me perdoe, no pastor Carlinhos, na questão aqui não é doutrinária, mas é o que o Senhor está revelando. Faz parte da questão da família, em nome de Jesus Cristo. Precisamos entender que essas mensagens não tem nada a ver com a gente. A maioria é de ímpio, eu sei. Eu tenho um filho, mas ele ainda é solteiro, advogado lá em Natal. Ele tem quase 500 mil seguidores. Mas ele tem uma base cristã. Quase 500 mil. Ele diz: pai, muitas coisas as pessoas pedem até ajuda. Se é uma coisa assim que faça, de ter, quer ver uma questão séria, coloque aqui na internet igreja, para você socorrer pessoas que estão aí pensando em suicídio, prostituição, coisas ruins, planos diabólicos,
para a igreja ajudar. Passa não, porque já existe. Tem igrejas que têm esse sistema aí, e são pouquíssimas situações. Mas passa por um amigo, passa por outro, passa por outro. Mulher, acaba logo com a sua vida. Isso aqui já foi, isso aí vai. Porque a questão celular, escutem bem o que esse pastor vai dizer, não tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você, com a sua família. Temos celular, sim, mas meu celular eu não tenho mídia, não tenho Instagram, não tenho nada disso, nada, eu tenho os grupos da igreja. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu tenho um grupo da igreja, Carlinhos, porque eu não posso passar 3 horas no celular e eu não ter a força de ler a Bíblia. Se eu passasse 2 horas no celular e lesse 2 horas de Bíblia, eu largava tudo, pode ter certeza. Mas eu estou lhe dizendo aqui, pelo Espírito Santo de Deus, que o tempo que se está gastando e tirando a mente, tirando a fé, colocando dúvida, vendo coisas ruins para a fé, meus irmãos, estraga a família. É uma impaciência por causa do vício do celular, não sabe de onde vem. Não vai, essa tristeza, depressão, com tudo, saia, vá passear, saia com a sua família, vá para ali, sem levar celular. Nós nascemos sem isso. Eu sou do tempo do telefone velho brabo, aquele pretão lá, tocava, ninguém nem queria atender, porque podia ser coisa ruim. A gente morava lá no sítio, meu pai mudou, quando o telefone tocava, eu disse, sim, alguma coisa com o papai. Já ia orando para não acontecer. Mas a gente precisa disso, como eu vi aqui, esse abraço, conversar, rir um com o outro, fazer brincadeira, colocar isso faz bem à nossa natureza, faz bem. Muitas pessoas chegam na igreja, ficam olhando para o relógio, já é para pegar o celular, ou então fica aqui, lá mesmo na igreja, eu peguei, jovem passando mensagem para um para o outro na ponta do banco. Está vendo fulano? Ainda era falando mal do outro. Eu sei que aqui não tem isso. Mas como nós estamos falando sobre a questão família, e esse ponto aqui é importante porque ele cobra de você, sacerdote, o controle sobre isso. Quando a televisão veio e foi proibido na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, porque era o diabo que falava. Quem está lembrado disso? Só os mais velhos, né? Então era proibido aquilo, porque aquilo era do diabo e tal. Aí foi indo, foi se instalando na família. Agora o diabo fala para a família. Era aquela guerra dentro de casa, pela igreja, e pastor pegava. Eu mesmo preguei muito sobre essa questão, e tem essas coisas exageradas. Não, mas o controle está na sua mão, é você que controla, você é que desliga, e bababá. Temos hoje aí os netos da Xuxa, né? Quantidade de mães solteiras, pelo exemplo da Xuxa, aquela geração dos baixinhos, né? Que hoje já estão velhinhos, e foi nessa questão, como ela também está. Então foi algo que mexeu, e outro que está mexendo é com essa questão hoje do celular, mas só que esse é muito mais forte, porque você entra numa sala que a televisão está ligada, ninguém muda o canal rápido, mas entra no quarto do seu filho, que ele ou fecha ou desliga, ou muda numa rapidez incrível, e não sabe o que está vendo. Nós trabalhamos 25 anos, eu e Clélia, com crianças. 25 anos. No projeto Compassion, o pastor Carlinhos sabe, e outros obreiros aqui. E a gente sabe o destroço de famílias, do que acontecia. E hoje muitos foram para as drogas ou já foram mortos. Estrago. E quantas reuniões nós fazíamos, quantos cultos nós fazíamos, eu aproveitava a reunião com esses pais
e falava do amor de Jesus Cristo, e falava sobre isso. É sempre ruim, e a criança é quem vai sofrer depois. Pode ter certeza que é. A negligência dos pais hoje é o sofrimento da criança amanhã. Isso é consequência. Se eu não segurar a onda, como é que um pai dá um celular para um filho de 8 anos? Desculpa aí se você já deu. Mas vamos para frente. Não adianta trabalhar demais. Isso aqui é quem, no caso seria o homem, de prover as necessidades. O Senhor está dizendo: tem calma, cuida da tua família. Enquanto tu está dormindo, eu estou cuidando de vocês todos. Aí vem: os filhos são presente do Senhor. Não, perdão. Se você for assim, versículo 2 do 128, se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Quem crê nessa palavra? Então mantenha isso. O nosso Deus não mudou. Ele sustentou 2,5 milhões de pessoas no meio do deserto, num lugar que nem hoje, com toda a tecnologia, o que fizerem fazer hoje, não tem como segurar ou fazer nem por um ano esses 2,5 milhões no deserto. Mas o nosso Deus sustentou por 40 anos, para dizer para nós: está aqui o meu certificado, ó. 40 anos, não acreditam não? Não crê não? Que ele vai deixar a tua família, só a tua família sofrer? Ele não mudou. Ele continua suprindo as necessidades, abençoando isso. Creia nisso, volte a crer que o Senhor é que escolheu a tua família. A tua família pertence a Ele, como essa igreja pertence. Se a tua família não estiver bem, a igreja não vai bem. Se a tua família for carnal, a igreja vai ser carnal. Se a tua família for mundana, a igreja vai ser mundana. São duas instituições do Senhor, uma precisa da outra. Minha família tem os outros. Não, contamina tudo. É preciso que haja essa consciência, esse culto de família, esse despertamento para todos os pais, a responsabilidade. Ei, quando você foi e colocou seu filho, devolveu ele ao Senhor, quantos fizeram isso? Você que comprometeu com o Senhor, em encaminhá-lo ao Senhor, você devolveu ele ao Senhor, e Deus está permitindo que você eduque, ensine os caminhos, a palavra dele, com seu testemunho, com a sua vida. Se não, eu vi aqui é o futuro. Igreja que não tem criança é uma igreja sem futuro. Uma igreja que tem muitas crianças é uma igreja que tem futuro, e são seus filhos. O conjunto lá da igreja, eles tocam junto há 18 anos, e aprenderam lá no projeto a tocar, foram para o conservatório e são amigos até hoje. 18 anos. Já tem presbítero, tem diácono, quase todos casados já. Já apresentei os filhos de quase todos eles e fiz o casamento de quase todos eles. Mas todos eles são filhos de obreiro da igreja, porque encaminharam ao Senhor, e ficam e choram quando vê os filhos tocando, louvando, adorando ao Senhor. Qual é o pai e a mãe que não quer ver isso? E ver os seus filhos louvando, pregando, cantando, adorando ao Senhor, indo para a obra missionária. A sua casa, e entra agora a parte da mulher. Em casa, sua mulher será como uma parreira, ou a oliveira. Tem versões que diz oliveira, mas são aqui, nessa versão diz: será como a parreira, que dá muitas uvas. Em volta da mesa os seus filhos serão como a oliveira nova. Ou seja, está brotando, são os brotos. São duas árvores
E são 3 árvores que são essenciais em Israel, né? Que na parábola de Jotão ele cita e procura as 3 árvores, que é a figueira, a oliveira e a parreira. Até hoje em Israel são essenciais, tanto na agricultura quanto na parte também da economia em Israel. Então, ele fala sobre isso. A parreira nós sabemos que produz a uva, que a uva traz alegria, traz o renovo. No caso da parábola, ele diz que alegra os reis e tal, mas era uma outra situação. Então ela é comparada a isso. Mas também tem algo aqui que é importante saber, que as parreiras, elas eram plantadas num segmento, uma atrás da outra, num segmento já tinha essa tecnologia e com distanciamentos. Ela é uma planta que ela é forte, mas ao mesmo tempo ela é muito frágil. Por qualquer coisa ela deixa de dar frutos. Qual é a mulher que, sendo insultada ou humilhada, se ela não para de sorrir? Que ela não fica chateada. Aí depois o maridão vem, amor, amor nada. Começa a ajeitar primeiro, traz primeiro uma águazinha para aguar a parreira. Se não. Então, isso nós sabemos que é um lugar que ele cita aqui, em volta da mesa. Eles estavam andando, não tinha mesa não, mas é citado aqui, em volta da mesa, os seus filhos serão como a oliveira nova. Ou seja, seu filho está lá, ela está plantando, está ali, está brotando, há uma esperança que aquilo ali vai produzir, que aquilo ali vai ser bom, que aquilo vai trazer alegria, que aquilo vai ser um renovo. É o que nós fazemos com os nossos filhos. Com os nossos filhos, nós acreditamos. Eu já tenho um filho presbítero, e eu creio que já ele é um pastor. Ele é a segunda pessoa lá do pastor Sérgio, né? Ali na Água Fria, o André. Então você já diz assim: chegou um, Senhor, na tua obra. Então é alegria. Tem as levitas, tanto Joyce como Júlia, e que cantam, e a gente se alegra com isso. Está em volta da tua mesa e você se alegra com isso. Vale a pena você brigar agora para ter alegria depois. Conserte a sua família. E quem teme o Senhor certamente será abençoado assim. Está aqui o modelo e a confirmação. Quem teme ao Senhor, e não é esse temer de horror, de ameaça, não se refere a isso não. Esse temor, ele fala sobre um amor que é tão forte, que é tão completo, que nós tememos em não perder esse amor. Quem teme ao Senhor, a sua palavra, eu leio e temo até hoje. Deus me livre que eu paro de temer, porque é verdade. Tem bênção, tem muitas coisas, mas é verdade. Eu temo na palavra do Senhor, mas não é o temor, aquele terrorismo, aquela ameaça. Não, é um temor que eu preciso ter. Eu preciso ter, você precisa ter, que nos mantém firmes no caminho santo do Senhor. E por fim, lá no Monte Sião, o Senhor o abençoará. Aí volta para o Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Aleluia. Então, essa oração que foi feita ao Monte Sião é que eles estavam chegando em Jerusalém. Já estavam vendo, contemplando a beleza daquele lugar. E eu creio que essa bênção é estendida todos os dias da sua vida, como está aqui escrito.
que você veja o progresso de Jerusalém. Quantos estão vendo o progresso de Jerusalém? Isso está acontecendo, né? É bem claro isso aqui. E que você viva para ver os seus netos. Estão vindo. E é uma promessa do Senhor e está se cumprindo. Qual é o pai que não vê seu filho casar, que não quer ver um neto, né? Às vezes a gente cobra, bora lá, quando é que vem o neto? A gente se apressa. Mas eu sei que eu não vou ser um avô muito chegado não, porque eu posso até botar ele para pregar com 2 anos. Eu já tenho uma neta do André, e a menina já canta, já louva. Da Joyce, eu creio que vai ser, porque é uma coisa que ela sempre desejou, muito, muito. Ela foi uma jovem que já pensava no casamento, e já queria o casamento, né? E sempre sonhou com os seus filhos. Pai, eu acho que eu vou ter 5. Eu acho que 5 dá. Eu digo, 5? E a educação desses meninos, como é que vai ser? Deus proverá. Tá bom. Então, tem essas coisas aí, né? De Deus proverá. E a nossa mesa precisa ser composta pelo Senhor. O Senhor não atende celular, irmãos. Que Deus abençoe a cada família aqui. Que nós temos um compromisso com o nosso Deus de encaminhar os nossos filhos. Meu pai nos encaminhou. Meu pai foi um pastor de escola bíblica, batista. Nós éramos pequenos, 8 filhos. Eu sou fruto de escola bíblica. 8 filhos, comprou um carro num leilão do IBGE, tinha 4 bancos, levava os 8 filhos para a escola dominical, 5 horas, 6 horas da manhã, a minha mãe, Dona Violeta, braba que só ela, botava tudo de pé. Nunca chegamos atrasados na escola dominical, nunca. Sabe qual foi o resultado disso? 2 8 filhos, a mais velha cuida de idosos, o outro que estava abaixo de mim, que o Senhor levou, era um provedor, que era da madeireira do Capau. O restante de tudo é pastor e pastora. 2 pastoras e 4 pastores, fruto de escola dominical. Ensine o seu filho aos caminhos do Senhor e você não terá dificuldade. Deus abençoe a cada um. Pastor Carlinhos, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado.